Olá, boa tarde. Esperando alguns minutinhos aí para essa live chegar. Boa tarde. Quem já for entrando já vai enviando para mais um amigo, para que possa assistir, estar com a gente, compartilhar muito conhecimento. Boa tarde, meninas. Bom, essa live ela é direcionada tanto para arquitetos, quanto para engenheiros, quanto para corretores. Então, se você conhece alguém nesse ramo, já envia para esse amigo, para ele não perder essa live de muito conteúdo e muita coisa boa que a gente tem para trazer. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Só para saber se está tudo certinho com a parte técnica. Ah, que bom então. Já já a gente vai começar com bastante coisa bacana para partilhar com vocês. Então já aproveita para enviar para mais um amigo. Bom, eu vou aproveitar, né, para a gente começar a se apresentar, tanto eu quanto a minha convidada. Eu vou chamar ela já já para vocês começarem a nos conhecer, né? Tanto eu, para quem não me segue ainda, para quem não me conhece, quanto a minha convidada. Opa! Olá, Olá, botar boa um boa tarde. tarde, botar um filtro aqui para melhorar, né? É Boa verdade, agora a tarde para gente todo vive de filtro, mundo. né? Boa tarde, Érica, tudo bom? Boa tarde, Isabela, tudo bem? E você? Tudo ótimo, agradeço o convite. Eu que Hoje vamos falar um pouquinho agradeço. sobre minha área favorita, que é construção. É verdade. Eu que agradeço o convite, né, de aceitar estar com a gente aqui e partilhar um pouco de tanta coisa que você já partilha nas suas redes sociais, né? Traz muito conteúdo interessante para nós, mas hoje de uma forma especial, né? Então, muito obrigada mais uma vez. Verdade, agradeço. A gente, sendo arquiteta, né? Eu sou arquiteta também, para quem não me conhece. Eu sou arquiteta há mais de 10 anos, trabalhei alguns anos com interiores. Não era minha praia, eu confesso. Trabalhei. A Érica, que gosta muito de trabalhar com interiores, sua paixão, né, Érica? A gente já conversou algumas vezes sobre isso. Mas aquele brilhinho nos olhos para interiores nunca foi o meu caso. Apesar de eu ter alguns projetos, até exponentes, dentro da área de interiores, foi meio que um salto, né? Para eu poder realmente trabalhar com o que eu amava, que é a construção. Então, a gente dentro da arquitetura, a gente tem vários leques, né? Não necessariamente a gente tem que trabalhar com um foco só, ou um público só. E é justamente sobre esse assunto que a gente vai abordar hoje, né? É verdade, assim, com essa leve introdução, né, assim, para quem não me conhece também, né, que veio através da Isabela, eu sou arquiteta também, né, especializada em design de interiores, como a Isa já bem falou, porque é uma área que eu me identifico, que eu amo mesmo, que os olhinhos brilham, né, então o bom da arquitetura é isso, né, que nos permite escolher aquilo que a gente mais se identifica, mais gosta e conseguir trabalhar com aquilo. Então, acho que de início, assim, é bacana para as pessoas nos conhecerem, né? Para quem já não nos conhecia. Então, para introduzir um pouco, né, nesse assunto do que a gente tem para falar hoje, para partilhar, eu gostaria de começar com uma pergunta bem legal que foram mesmo as pessoas que mandaram, né? Os nossos seguidores que estão Opa, querendo saber sobre tudo isso. Então, acho que seria legal a gente começar por essa pergunta que não quer calar, aquela pergunta do momento, bora lá, bora lá. que é a seguinte: bom,
como funciona esse processo de liberdade? O que seria essa liberdade, Isa? Fala um pouquinho pra gente. Dentro da faculdade, de todas as faculdades, né, a gente aprende de fato a nossa profissão, né? Só que depois que a gente sai da faculdade, a gente percebe que para exercer a nossa profissão, a gente precisa saber outras coisas que não necessariamente não nos ensinam. Por exemplo, quando você é arquiteto autônomo, é você e o seu projeto. E a partir do momento que você quer crescer, você vai precisar ter um escritório, ter uma empresa ou ter parceiros comerciais. Então, você começa a ter contabilidade, você começa a entrar na parte administrativa, você começa a entender de marketing. Então, na verdade, a liberdade, ela vem do fato de transformar a arquitetura em empreendedorismo. E sendo um desses nichos da arquitetura, a construção, uma aba, né? A gente fala muito, eu falo muito aqui no Insta, né? Sobre a construção como um empreendedorismo. Porque, na verdade, não é que ela seja feita só para nós duas, né? Por exemplo, que somos arquitetas ou engenheiras. Mas nós somos peças-chave dentro desse empreendedorismo. Então, para a gente, é mais fácil alcançar a liberdade através da construção, porque a gente já tem todas as ferramentas. Uhum. Então, a liberdade, o que é? É você não ter que depender, por exemplo, todo mês bater metas de faturamentos, de projetos, de clientes, para poder fechar as contas. Então, a liberdade tem a liberdade financeira e tem a liberdade geográfica, que é também a possibilidade de você conseguir trabalhar de qualquer parte do mundo, né? Então, o princípio de liberdade básico, que é o que hoje eu me auto-intitulo uma pessoa livre, né? É justamente a construção de um negócio que não fique pautado numa métrica mensal que você tem que bater. Porque alguns anos atrás, quando eu tinha escritório, eu tinha o valor que eu tinha que faturar obrigatoriamente todo mês. E você sabe, Érica, que todo mês você tem que conquistar novos clientes e pagar as contas, nem sempre isso é uma tarefa fácil. Na verdade, a grande maioria das vezes é uma tarefa muito difícil. Então, quando você pensa em empreender dentro da construção, principalmente para gente que é ligado a isso, Uhum. você está falando e desenvolver uma segunda atividade que vai te garantir que as suas contas fechem para que você trabalhe com o que você ama, no caso interiores, no seu caso, né? No meu caso é Uhum. mais projeto mesmo e construção, sem ter todo aquele estresse, aquele aborrecimento e poder ser mais livre. Então a liberdade começa por aí. Uau, é verdade, faz sentido, né? Uma coisa muito interessante que você fala é que isso a gente não aprende, né, na faculdade, a gente acaba aprendendo na vida mesmo, Na que vai nos ensinando, marra, né? eu Faz falo, até é na sentido marra. com... É verdade, faz até sentido com as perguntas também que as pessoas mandaram sobre isso, né? Mas a gente vai chegar lá, vamos lá. Bom, aproveitando, né, tudo isso que você já nos introduziu, eu acho que é muito interessante essa próxima pergunta, que é a seguinte: quais os primeiros passos para começar a empreender na área da construção, né? Principalmente quando a gente está começando ali, né? Ou quando está saindo da faculdade, ou às vezes porque já saiu, mas não conseguiu ali de fato começar, deixaram-se passar alguns anos, porque tem várias realidades, né? Então, assim, como começar? Sim. Bom, antes de continuar respondendo essa pergunta, eu vou adiantar que quem ficar até o final da live vai ter um presentinho, né? Ah, é verdade, bem lembrado, bem lembrado. Galera, aproveitem, já manda para mais um amigo aí e continua com a gente até o final, porque a gente tem uma surpresinha para vocês, hein? Exatamente, no final da live. Então, assim, a construção, eu vou te falar que normalmente a construção, ela, no geral, não é feita por quem é da área, tá? Eu até acho isso uma coisa bem maluca, porque eu, principalmente que sou mentora de construção, eu tenho um grupo de construtores, Aham. posso te garantir que 70% desses construtores não são da área de construção. E assim, isso é muito difícil de entender, porque se nós temos todas as ferramentas na mão, por que que uma pessoa que não tem conhecimento técnico nenhum consegue e para a gente é tão difícil? Uhum. Eu acho que está muito associada à carga que a gente tem de trabalho, inicialmente quando sai da faculdade, e a falta de grana. Só que a gente sabe, quando sai da faculdade, a gente não tem muito dinheiro, né? Então, a verdade é que a grande dificuldade do início
é o dinheiro. Só que hoje existem formas de você entrar na construção mesmo que você não tenha dinheiro. E isso serve tanto para uma pessoa que é da área de construção, como um arquiteto ou engenheiro, para uma Uhum. pessoa que não é da área de construção. Eu falo que houve uma mudança, uma transformação no cenário da construção, que justamente abriu esse leque, por exemplo, com as metodologias de construção, que a gente fala sobre incorporação, construção de casa para venda, né? E a gente tem a construção financiada. E essa construção financiada, ela veio para justamente engajar esses profissionais que não têm muita grana. Ela é, de todas, a menos lucrativa, mas ao mesmo tempo é a que te permite entrar com pouco dinheiro. Então, você Sim. consegue entrar no mercado da construção realizando o sonho do seu cliente lá dentro do escritório, sem que você tenha que dispor realmente do capital para construir. Então, é uma forma de empreender, é um negócio isso. E as pessoas não enxergam a construção como um negócio. Eu acho isso engraçado, porque eu vivo disso. Isso para mim é um negócio. Isso já não é mais a minha profissão. Eu até brinco, quando eu vou me identificar, eu falo, eu sou empresária ou eu sou arquiteta? Eu não sei, porque eu já vivo um outro patamar de empreendedorismo em construção, que o meu lado arquiteta é ativado muito pouco. Uhum. São pontuais. Então, entender que a construção é sim uma forma de empreender e existem caminhos e métodos que você pode estudar de acordo com a sua realidade. E sério, não precisa ter muito dinheiro. Você consegue ter um Instagram e trabalhar com isso. Uhum. Principalmente para quem é arquiteto ou engenheiro, né? Se você for uma pessoa física que não seja arquiteto ou engenheiro, é um pouquinho mais difícil e você vai precisar de um arquiteto de engenheiro. Isso eu friso sempre. Eu falo, gente, Uhum. não é porque eu digo que o médico pode empreender em construção que ele não vai precisar do arquiteto e do engenheiro. Ele vai, ele vai. Agora, se você é arquiteto e engenheiro, você não precisa de mais ninguém, você precisa de você mesmo e de investidor, se for o caso, né? E Uhum. aí a gente aborda as metodologias de construção, que são essas três que eu disse, que é a incorporação, as casas populares e a construção financiada. Então, como entrar nesse mercado? É identificar em qual dessas três você se encaixa. E a partir dali aprofundar seus conhecimentos. O que eu brinco é que você entra pela construção financiada, você só para casa popular e quando você for master, tu vai para incorporação. Que aí Uhum. você já está falando em plano de empreendedorismo de milhões, né? Você já não está na casa já de faturamento ali na casa dos seis dígitos, você já evoluiu um pouquinho mais. Mas é uma evolução dentro dessa linha de pensamento na construção. Não sei se ficou claro, gente. Se não ficou claro também, ó, tô super rouca, desculpa. Achei até que a live não ia rolar, que eu acordei sem voz. Mas mandem perguntas aí se vocês não estiverem entendendo, que às vezes eu tenho uma linguagem um pouco complexa. Tento me Técnica, né? policiar. Eu te Mas entendo. consegue entender, Érica, que são as formas como você entra nisso. E muita gente para antes mesmo de conhecer, fala: não, isso não é para mim, eu não tenho dinheiro, eu não Exato. sei como fazer. Quando, na verdade, quando você pega para esmiuçar essas modalidades, você vê que é muito mais simples do que você pensou. E é uma Aham. possibilidade de você aumentar seu faturamento no escritório com pouco esforço e sem aquele estresse de bater meta, sabe? Uhum. Perfeito. Eu te entendo quando você fala assim, porque às vezes é tão natural, né, a forma com que a gente vai falando que a gente não percebe que não está se fazendo entender. Então, gente, pode perguntar, aproveitem o chat aí e mandem mais perguntas, ou depois, né, entre em contato com a gente no final dessa live, manda para a Isabela as perguntas, pode perguntar mesmo. Fiquem à vontade. Mas foi dando para entender sim, né? E é uma das perguntas, até um questionamento meu mesmo e das pessoas também, né? Com as perguntas que estão aqui na minha mão, sobre essa questão de precisa muito dinheiro para se investir? Então você acabou já também falando de um ponto super importante, né? Porque é um medo logo de cara, né? Imagina, eu estou num cenário que eu estou saindo da faculdade, que eu não tenho de onde tirar para investir e o que eu faço, né? Além de todos os medos que a gente já carrega, ainda ter essa questão. Então, assim, foi bem interessante você falar sobre isso, porque abre a nossa mente para estudar mais também, né? Para pesquisar, para não Sim, ter medo de entender um pouco melhor sobre isso, né? exatamente. Eu sei dessa barreira porque eu até falo principalmente sobre mulheres, né?
As mulheres têm muito medo de construção, né? E Sim, isso vem muito de um episódio que ela sofreu na casa dela, do pedreiro, da dificuldade, dos atrasos. Porque também, até para entrar em empreendedorismo na construção, existe técnica, existe método. E não é você fazer no feeling, né? Você precisa estudar para aquilo ali uhum, ser feito da forma correta. Então, o medo vem muito dessa percepção que os nossos pais nos passam, mas nossos pais eram leigos. E eles faziam tudo sim, como dava, né? Como o dinheiro permitia e tudo. Então, existe uma forma de você entrar assim, estudando, sabendo como contratar, sabendo como alinhar, sabendo quais são os processos. E quando você entende isso, é o que eu falo quando você chega no método replicável. É tão fácil que você faz a primeira vez é difícil. Mas depois uhum, você fica replicando aquilo ali, é no automático. É como qualquer coisa na vida que você faz uma vez, é difícil. Depois você vai replicando, aquilo se torna uma vai, coisa no sim, automático. E eu sei que a é barreira, verdade. quando se fala em construção, a mulherada, opa, tô fora, sai todo mundo correndo. Parece que vai É ficar todo mundo verdade. na obra o dia inteiro, né? Que não é assim que acontece. É verdade, é desse jeito, assim, parece que acende um alerta, né? Mas não precisa ser, né? Menina, eu não É, sei que medo aproveitando, que é esse que tem de obra, eu não sei que é pavor que é esse. verdade, é verdade. Vamos mudando isso aos poucos, né? É isso que importa. Aproveitando isso, Verdade. né, que você falou sobre sempre estar ali estudando, enfim, tudo mais. Existe uma formação, você falou muito bem, né, sobre a importância de ter o profissional de arquitetura, de engenharia, não dá para também ser de qualquer forma. Mas, assim, até se você quiser falar um pouco sobre esse teu caminho de formação, mas existe uma formação que você indicaria, assim, para quem está querendo migrar para essa área ou se especializar nessa área da construção? Olha, não existe um mestrado, uma pós, especificamente para esse tema, tá? Uhum, O que existe são alguns cursos que você encontra pontuais, como, por exemplo, eu já fiz alguns cursos de incorporação, que, na verdade, com a minha bagagem, eu percebi que aquele curso ia colocar um aluno completamente numa furada, um inexperiente. Então, tem que se ter cuidado nesse caminho. Eu acho que é isso muito que as pessoas têm medo. Porque esse é um caminho que você aprende muito na prática. Vou te citar por mim. Quando eu comecei, eu errei muito, porque não tinha. Eu tava no sim. escuro, sabe? Eu tava lá na obra, ok, e eu ia testando métodos, e isso não funcionava, isso funcionava, e eu anotava o que funcionava, e eu replicava o que funcionava, e aprimorava o que funcionava, e excluía o que não funcionava. E foi assim que eu criei um método replicável meu próprio, que é o que eu ensino na minha mentoria. Para os alunos, olha, não faça isso, porque eu já fiz e dá ruim. Agora, encontrar no mercado algo que vai te ensinar, existem construções, cursos de construção financiada, eu sei que existem, que te ensina ali toda a técnica e tudo, só voltado para isso, eu sei que existem. Dentro da minha modalidade lá do meu curso, eu abordo sobre isso. Mas assim, de uma forma como você entrar sem a grana. Uhum. Porque a maioria desses cursos ensinam que você tem que ter alguma coisa, né? E quando você está totalmente no escuro, aquele curso também não serve. É a mesma coisa a incorporação. Você começar a incorporar sem ter dinheiro. E na prática, eu que já estou no mercado há 10 anos ainda não faço incorporação. Porque incorporação é brincadeira de gente grande. Eu falo, gente, incorporação é brincadeira de gente grande. É brincadeira de charque. Eu não sou charque para isso ainda. Então, assim, eu tô no meio do caminho. Vamos dizer que eu tô nas casas populares, que é onde realmente eu percebo que a parte lucrativa é melhor. E a parte financeira também. Agora, não existe formação. Real, não existe. Isso é uma triste notícia que eu vou te dar. O que existe são mentorias, por exemplo, como a minha mentoria, que é onde você vai fazer uma troca com o seu mentor e ele vai te orientar qual é o caminho mais certo para você seguir. E ali, Uhum. ao longo do caminho, ele vai te acompanhar. Olha, vai por aqui, é isso, não é? Ou, como alguns construtores que eu conheço, vão, como eu falo, na orelhada. E aí, Sim.
sai show de horrores, né? O cara não sabe quanto é o lucro, não sabe quanto vai gastar, a obra atrás, não sabe documentação. Aí eu fico lá me descabelando, os caras pagam uma consultoria, eu fico surtada quando eu vejo, cara, você está perdendo muito dinheiro. Mas assim, eles estão tentando de maneira própria. Só que eu até brinco que para você testar com o empreendimento inteiro, quanto que você vai gastar, né? Nossa. Para você testar. Enquanto que para você pagar uma mentoria, por favor, a comparação financeira, né? Ao invés de você testar lá Absurdo. fazendo e errando, você pode ter alguém do lado. Então, pensando nesse aspecto, a mentoria é um caminho. E existem, sim, alguns cursos de construção financiadas no mercado, mas são direcionadas para captação de clientes e para quem tem, já tem um dinheirinho. Inclusive, alguns deles eu fiz no início, quando foi lançada a construção financiada na prática. Não serviu muito para mim, porque não era o caminho que eu queria. Mas existem, sim, alguns cursos, mas eu vou te falar, esse mercado você só aprende com a experiência dos Na outros. prática. É só no erro dos outros, sabe? Que ela, Uhum. errei, vou te ensinar para tu não errar também. Isso É meio que aí. isso. Perfeito, não, perfeito. É bem engraçado. Porque eu sempre falo isso, né? Quando me perguntam, como é que é começar, assim, né? Na área da arquitetura, principalmente, né? De projetos, de tudo mais, como é que eu começo? Eu sempre falo sobre isso, né? Sobre estar cercado de pessoas que já fizeram, que já erraram, que dão mentoria hoje, que vão te direcionar de uma forma que é diferente do que a gente aprendeu lá numa faculdade e tudo mais, e vai Exatamente. encaixotado ali numa coisa que é diferente da realidade, né? Então, eu sempre falo, cerque-se dessas pessoas, cursos, mentorias. Então, aproveitem das pessoas que já trazem uma bagagem de experiência. Então, foi perfeito isso que você Exatamente. falou. E às vezes até Maravilha. um aspecto pontual. Por exemplo, você tem uma dúvida em um determinado aspecto. Só uma Uhum. coisinha. Então, às vezes, a mentoria é muito para você, mas você pode ter uma consultoria de alguém. Ah, vamos ter um bate-papo hoje só para eu alinhar isso aqui. Como é que você cobra isso? Como é que você capta isso? Como é que você ajusta esses valores? E aí, a gente está falando em justamente pontuais, mas assim, é um fato que a faculdade ela cria um mundo utópico na nossa cabeça, né? Você sai da faculdade no conto de fada, você acha que vai ter clientes milionários, que vai ser tudo lindo, tudo fácil. E quando você se depara com a dura realidade, que você olha para o lado, não tem cliente, ou o cliente não quer pagar, ou o cliente não enxerga valor ainda em você, que você é recém-formado, Sim. realmente a realidade vai ali te dar um tapa, né? Então, você realmente está cercado de pessoas que conseguiram, é o que vai te dar fôlego para saber que você pode chegar lá também, né? É verdade. Exatamente. Gente, só lembrando aqui, se já tá bom até agora, imagina mais até o final. Lembrando que a gente vai ter um presentinho no final, então não deixe a gente, fique aí até o final, vai anotando tudo. Se tiver alguma dúvida, não esquece de mandar aí no chat ou chamar a gente no final dessa live, tá? Mas E, fica aí com a gente. e se não tiverem entendendo, também pode escrever, tá? Que às vezes a gente vai falando, vocês não sabem É, do que a gente está falando. Isso acontece muito, às vezes a gente usar um termo técnico e as pessoas falarem, mas do que você está falando, né? sim. Porque faz parte do nosso cotidiano. Exatamente. Isso acontece mesmo, mas pode perguntar e fica tranquilo. Se não estiver entendendo também, porque é isso, a gente, né, tá aqui para, no que a gente sabe, conseguir trocar isso com vocês. Bom, a gente já falou, né, sobre algumas perguntas aqui, acabou que você foi respondendo algumas dúvidas mais frequentes, como dessa questão de ter que investir um valor muito alto, de formação, né? Dos primeiros passos, de onde para onde a gente ir, né? Da onde a gente começar. E o que você poderia assim deixar para a gente após a pandemia, assim, quando você olha esse cenário assim pós-pandemia, o que você poderia deixar para a gente assim passar esse teu olhar em como as coisas estão e como você acredita que elas vão ser daqui para frente, né? Olha, o período de pandemia, desculpa, o período de pandemia foi um período muito volátil no que a gente diz, no sentido de não saber o que iria acontecer. Mas durante esse período, o que aconteceu foi uma inversão do que a gente imaginava que fosse acontecer. A gente imaginou que as pessoas fossem se paralisar
e que nada ia acontecer. E o que aconteceu foi que as pessoas passaram a dar mais valor às casas. Então, por mais louco que isso se pareça, no ano da pandemia e os anos subsequentes, a gente teve um aquecimento no mercado da construção. Sim, a economia do mundo caindo aos pedaços, tudo em crise, bancos quebrando e a construção Aham. subindo. Então, a gente fala que dentro desse cenário, a construção é um mercado que sempre foi seguro. Desde a época de antes do Plano Real, lá em 1900 e lá vai fumaça. Seu bisavô colecionava terras, imóveis, porque era garantia. E até hoje, bens imóveis são garantias. Então, entrar no mercado da construção, principalmente no período pós-pandemia, levou as pessoas a um consumo de imóveis. As pessoas passaram a comprar casas como loucas. Por isso que o mercado da construção de médio e alto padrão estava muito aquecido no ano passado, que é o de construções financiadas, justamente. Ele estava muito aquecido porque as pessoas começaram a perceber na pandemia que a casa delas não era um bom lugar para elas morarem. Porque elas passaram a ficar mais em casa. Elas foram obrigadas a ficar em casa. Então, houve uma mudança nessa percepção da casa. E a gente teve um reflexo no mercado. E com o retorno do Minha Casa Minha Vida, né, que foi esse ano, a gente tem uma previsão de aquecimento muito no mercado de casas populares também, porque houve uma prorrogação do time de financiamento. E com isso as pessoas conseguem financiar mais, o preço das casas deram uma subidinha, o preço do material caiu. Então, a gente está falando de um mercado de construção que mesmo durante o período da pandemia, no mundo caótico, continuou trabalhando. Isso é Uhum. muito louco. Eu acho que o único setor que se desenvolveu tanto quanto a construção mais foi o setor de tecnologia durante essa época, né? Porque com a tecnologia na época, ninguém podia sair de casa, então entrou, Sim. estourou as startups que já estão passando por dificuldades. A gente tem visto bancos quebrando, várias startups também passando por dificuldades. E a construção lá, ó, plena. Plena, a palavra é plena. Então, o que eu levo de aprendizagem, né? Aprendizado da pandemia é que é uma constante. Construção é uma constante desde sempre. Bens imóveis, eles são realmente garantia, né? De que você. Aquilo ali é uma garantia para você. Mesmo no aspecto físico, no aspecto de você morar, no Uhum. aspecto de investimento. Então, o meu aprendizado da pandemia foi meio que isso. E o seu? Interessante. Interessante. É verdade, assim, né? As pessoas chegam para mim algumas vezes dizendo, né? Achando que desde o início né, quando começou, estourou o boom da pandemia, que houve uma dificuldade. E, pelo contrário, eu também senti isso, né? As pessoas, claro, tiveram momentos, né, como uma roda gigante, que tá muito bom, e alguns momentos que nem tanto, porque as pessoas vão repensar determinadas coisas. Mas esse incômodo de você ter que trabalhar, viver, morar, comer, se relacionar dentro de um mesmo ambiente vai despertando, né, certos incômodos que antes não notava. Se eu passo o dia inteiro fora e eu só chego em casa para dormir, eu não noto que determinada coisa está me incomodando. Então, isso foi Exatamente. muito despertado em muitos clientes que vieram até mim querendo essa mudança, né? Principalmente para pegando o gancho da minha área, né, de interiores e mudar assim, às vezes o básico, né? E como é que eu faço? Olha, acabar mudar gastando pouco. Sim. Então, assim, essas coisas foram acontecendo realmente. Não foi uma coisa ao contrário do que muitos pensam, né? De que parou, de que paralisou. Pelo contrário, né? Então, é interessante a gente falar isso, mesmo que em ramos diferentes, para que as pessoas não tenham também, né, esse medo, tanto de trabalhar com isso, quanto de investir nisso, né, como necessitado, como cliente, porque as coisas estão se movimentando, né? Às vezes em passos Sim. um pouco mais lentos, mas estão acontecendo e tem como, né, acontecer, como você mesmo pontuou, na área da construção. Não necessariamente você precisa ter aquele valor inteiro ali para se começar determinada coisa, para investir nisso, e nem para você mudar as coisas no básico, né, da tua casa, do teu escritório, enfim. Então as coisas estão se movimentando e isso é muito interessante a gente destacar mesmo. Eu acredito que a pandemia ela trouxe muito lado tecnológico também para a nossa profissão, né, de arquiteto. Houve muito Verdade. o avanço da contratação online, né, do remoto, que antes era um pouco mais difícil, não só dentro da Uhum. arquitetura,
mas dentro de todas as áreas. Hoje a gente já tem lá, as pessoas já entendem que você não precisa ir na casa delas para fazer um projeto. Você pode fazer uma consultoria. Você pode ao vivo também, tem clientes que preferem isso quando há possibilidade, Uhum. mas também existe a possibilidade de você ter cliente fora do Brasil, cliente lá na Bahia, como aconteceu comigo, cliente lá em Roraima, em Goiás, clientes que eu não Sim, sabia nem de onde eram, e esses clientes foram aparecendo mesmo com essa distância. Então, realmente, a distância, acho que a pandemia foi um misto da tecnologia se agrupar de vez com a gente, né? é verdade. Se enraizar, né? E da gente não ter medo de que dá para fazer as coisas, de perceber que as coisas vão caminhando sim, né? É algo que Sim. poderia ficar parado, como no meu caso, eu tinha até um exemplo que você falou disso agora, me fez lembrar de um cliente em Goiás que precisava, assim, né? Que as coisas não parassem, porque era filho que ia nascer, era uma série de coisas ali. Imagina se ele fosse esperar um cenário diferente para poder dar Uhum. continuidade àquilo dali. Não é, né? Sim. Então, assim, meio que eu confesso que para mim eu tinha algumas resistências, por exemplo, e a pandemia veio para ensinar muito essa questão de distância e da gente conseguir colocar as coisas acontecendo, né? Da roda gigante continuar rodando e as coisas irem acontecendo, os processos irem rolando, mesmo com a distância. Então, que não nos impede, né? E que isso continue, porque a gente consegue alcançar muito mais longe as Mas necessidades. você sabe que até puxando esse gancho da tecnologia, provavelmente as pessoas que estão aqui não sabem, né? Mas eu morei alguns anos em Portugal, né? E o que me possibilitou empreender em construção? A distância foi a tecnologia. A gente já tinha, porque quando eu morei em Portugal 2 anos, no último ano foi quando começou a pandemia. A gente já tinha uma meio que estrutura virtual para comandar esses processos, que é o que eu Uhum. falo, sobre você não precisar estar presente na obra o tempo inteiro. A tecnologia, ela serve para isso. A gente tem grupos separados, é assim que a gente faz o controle, pelo menos aqui no meu escritório, de todas as tarefas que a gente está. Todos os processos. Tudo está ali, tudo está gravado, os processos estão todos ali. Todo o avanço da obra, a fotografia, os problemas estão todos ali. Então, a tecnologia veio nesse aspecto para cravar de vez que o que a gente já estava pensando antes funciona. E nesse Uhum. ponto, eu, lá no meu Instagram, quem me segue, vê que eu vou muito pouco à obra. Por quê? Eu faço acompanhamento diário, em tempo real, através da tecnologia. Uhum. É claro que volta e meia eu vou lá porque eu não contrato uma pessoa para executar, né? Eu contrato um empreiteiro sob minha supervisão, do meu escritório. Então, eu preciso fazer essa gestão. O que para uma pessoa física, por exemplo, contrataria um arquiteto ou um engenheiro para fazer isso, que é onde eu falo sobre nunca se desvencilhar do arquiteto, do engenheiro, mesmo sendo uma pessoa física. Mas no meu caso eu preciso. Mas eu não preciso estar lá plantada no canteiro olhando. E agora? E agora? O que você está fazendo? E agora? Você está fazendo? Não! Tá lá no grupo, material tá acabando, vamos encomendar tal. Tudo aquilo ali é controlado por meio de tecnologia. Claro que a gente tem a humano, a gente nunca vai poder esquecer do Aham. nosso lado humano e a Abandonar. importância de sermos humanos e às vezes do feeling de estar lá na obra. Mas eu não preciso ficar lá plantada como era antigamente, né? Antes eu não fosse na obra, eu não sabia o que estava acontecendo. Agora a gente pode passar um tempão fora com liberdade, sabendo exatamente o que se passa no canteiro. Então, essa tecnologia, ela propiciou muito isso. Perfeito. Enquanto você ia falando, eu ia pensando em algo também bem interessante, assim, né? Que veio como pergunta, mas que também eu coloco como minha, assim, né? Qual a maior dificuldade que você enfrentou para conseguir estar nessa área, né? Como profissional, mas também como mulher, enfim, como mãe, como tudo que você precisa ser, mas sendo a profissional que você é hoje. Sem dúvida, foi ser mulher no canteiro. Sem dúvida. Assim, o peso de ser uma mulher no canteiro de obra faz com que você tenha, no mínimo, o dobro da competência de um homem. No mínimo. Porque para que você tenha autoridade, você tem que ter muita autoridade. E essa autoridade minha foi construída só estudando muito.
Eu tive que estudar muito para conseguir construir autoridade, para chegar na obra e realmente falar e falar, olha, é isso e ponto. E ser ouvida, né? Então, a minha primeira dificuldade foi essa. No que diz respeito à segunda dificuldade, inicialmente eu não conseguia alinhar os custos reais da obra. E é no feeling, vou gastar X. Aí que eu falo, gente, muita loucura, né? E tem gente que faz isso até hoje. Eu acho assim, inacreditável. Mas é no feeling. Ah, eu vou gastar X. Olha, Nossa. no fim, graças a Deus nunca faltou dinheiro, não. Aham. Eu conseguia realmente. Mas assim, no feeling, não tinha projeto executivo. E aí, como é que vai fazer a hidráulica? Faz assim. Mas assim, É desse sabia o que jeito. ia fazer. O que que não ia fazer? Se depois desse o problema, eu não sabia onde estava o tubo. Na hora do pós-venda, eu não tinha um pós-venda bem estruturado para entender Uhum. qual era o problema daquele cliente. Então, o cliente vagava até ele conseguir uma resposta da minha empresa. Então, assim, entender que a construção é um negócio para mim demorou um tempo, porque eu precisei tracionar esse negócio com dinheiro ainda de investidores, que isso na época, graças a Deus eu tinha credibilidade e eu não tive dificuldade em conseguir investidores. E eu falo até hoje que eu carrego eles comigo. Meus investidores lá da primeira obra, mesmo que hoje eu nem precise tanto deles, né? Na verdade, hoje eu Aham. já amo sozinha, mas eu sempre falo, olha, tô abrindo cota. Aí eles, eu. Entra todo mundo lá. Por quê? Foram eles que acreditaram em mim. Eu não posso abandonar essas pessoas que acreditaram em mim lá no início. Mas assim, era falta de controle. Eu não sabia a viabilidade do negócio. Eu não sabia quanto eu ia lucrar, Érica. Eu não sabia. Eu ia assim, eu vou vender a minha conta. Eu vou gastar 60, vou vender por 120. Opa, lucrei 100%. É o que até hoje os Sim. construtores falam, gente. E o custo com documentação, custo com administração, custo com Uhum. pós-venda, custo de comissão. Nada disso era considerado. É na vibe do paz e amor ali. E eu, gente, até hoje existem pessoas que fazem assim. Sim. E eu falo, Lembro. e mesmo fazendo nessa loucura, as pessoas ainda conseguem lucrar, gente. É Doido, louco. mas é isso. Aí eu falo, se você, fazendo no feeling, na loucura, você consegue ganhar dinheiro, você imagina se fizer tudo certinho. Poxa. Seu lucro é muito maior, seu crescimento é muito mais rápido, sua liberdade vem de muito, muito mais rápido. Então, as dificuldades que eu tive foram essas no início. Eu não tenho conhecimento. E não tinha nenhum lugar que me dissesse, olha, faz isso, faz isso. Não, eu ia fazendo. Uhum. Ia fazendo. E aí eu ia aprendendo, aí eu ia anotando, ó, da próxima vez eles vão me pedir essa documentação, essa aqui, essa aqui. Aí eu chegava lá da outra vez, estava faltando uma, e atrasava a venda. Hoje eu já tenho isso tudo Sim. pautado. E é o que tem lá no meu curso, na minha mentoria. Gente, olha, você vai precisar disso. Lá no primeira aula eu falo, olha, você já está planejando lá depois da venda. Então, você não vai no escuro, você já vai sabendo o que você vai fazer. Então, minhas dificuldades, né, foram essas aí. E na época eu também trabalhava com arquitetura. Então, eu Nossa. continuei trabalhando com os dois. Eu ganhava dinheiro com arquitetura e jogava o dinheiro para construção. Eu fui retroalimentando esse ciclo. Até uma hora que a construção começou a andar sozinha, aí eu fui diminuindo a arquitetura. Aí eu virei mãe, tal. Aí eu desacelerei bastante. Agora que eu voltei a trabalhar com outras construtoras, né? Trabalho com outras Uhum. construtoras. E alguns clientes pessoa física, que é o que eu tenho voltado um pouquinho agora, né? Até você sabe, do escritório. E vai ser nossa parceira lá de projetos de interiores, porque eu não vou trabalhar com isso, mas eu vou entregar para quem ama trabalhar com isso. É Nem me verdade. atrevo. Cada um na sua área. Exatamente. E aí, agora que eu voltei a reabrir para clientes de arquitetura, mas aí por amor, não mais por Sim. desespero, né? Por aquela loucura. Não, hoje são clientes que eu quero trabalhar, do que eu gosto, do que eu vou fazer realmente com um brilho nos olhos, né? Então, foi essas as dificuldades e a minha transformação ao longo do caminho. Perfeito. E aí, aproveitando, né, tudo isso que você falou sobre as suas dificuldades que podem ser, né, das pessoas que estão aqui nos assistindo, o mais interessante é quando a gente relembra que muita coisa poderia ter sido evitada, né? Então, aproveitando isso, você acha que já dá pra gente... Pode falar. Então, eu tô ouvindo você falar, eu tô É, rindo, porque é tanta porque coisa. Principalmente eu falo que o maior aprendizado foi a nível de contratações.
Eu já tive obra abandonada, eu já pensei em largar a obra com radier pronto. Várias coisas assim que antes eu não tinha noções de contratos. Eu fazia contrato, o empreiteiro não cumpria, e ele levava o dinheiro e acabou. E até isso, eu acho que esse é o calo onde aperta para todo mundo, é contratação de serviço. Existe uma forma de você fazer um contrato de forma que se o pedreiro ou o empreiteiro for embora, você não fique no prejuízo, que é através de calção por etapa, você vai retendo percentual ali. Eu ensino isso também, justamente, até para a pessoa física, quando for fazer uma contratação, um arquiteto, um engenheiro, se resguardar. Porque, assim, empreiteiro, tu sabe que eles são de vez em quando meio voláteis, né? Eles estão te amando uma hora do nada, eles. Graças a Deus eu não tenho passado muito por isso. Faz tempo que eu não passo, mas eu sei que muita gente passa. E eu acho que falar em construção, esse é o maior medo. É o abandono de obra. É Eu acho que verdade. é. Vai fazer o Pessoal, quê, né? comenta aí. É isso que vocês têm medo de obra? Vocês têm medo de obra porque têm medo do pedreiro ir embora. Aproveitando, né, tudo isso, essas dificuldades que você pontuou, que com certeza, né, acredito que vai ser da maioria, ou outras dificuldades, né? Então, digam aí para que a gente possa saber. Aproveita, né, para falar do nosso presente, né, também. Quer esperar mais um pouquinho ou já quer soltar sobre o presente? Já pode falar do presente ou tem mais alguma pergunta? Que horas Bom, são? olha eu sem enxergar. Ó, 1h15. 1h15, tá vendo? A gente fala pra caramba. Vamos falar Ah, logo do presente e encerrar a live, porque senão o pessoal já deve ter até acabado o almoço. é verdade. Bom, gente, bora lá. Claro que eu não poderia falar sobre construção e deixar vocês no escuro. Às vezes a gente responde algumas perguntas e deixa vocês com mais dúvidas do que quando vocês começaram. É Eu sei, verdade. porque eu já participei de algumas lives, algumas aulas que as pessoas falam e você fala, nossa, que legal, mas e agora, né? Você sai daquela aula com a Faço o sensação de quê? muito legal, mas eu não sei o que fazer agora. E é meio que isso. Então, Sim. pensando em vocês que participaram dessa live, se interessaram pelo assunto, querem saber um pouquinho mais, eu combinei com a Erika aqui, ó, de última hora, de fazer uma aula para vocês. Para explicar um pouquinho mais como funciona, quais são os processos, quem pode entrar, como funciona, se é empresa, se não é, o dinheiro, as modalidades. É uma pincelada geral em tudo que eu apresento lá dentro do meu curso, tá? E da minha mentoria. Então, eu vou fazer o seguinte. Se vocês quiserem participar, vocês podem mandar mensagem para mim, para a Érica, e a gente reserva uma data. Eu vou agendar essa aula, como foi em cima da hora, né, Érica? Sim. Vou agendar essa aula, mas adianta. Ah lá, tem gente comentando aí. Mas adianto que não vai ser uma aula comprida, porque eu odeio aulas compridas. Dentro da minha plataforma também são aulas de... Desculpa, gente. De no máximo 15 minutos no máximo. Perfeito. Mas essa aula vai ser uma aulinha meia hora, 40 minutos no máximo, para tirar essas dúvidas. E aí vocês vão ter a possibilidade de fazer perguntas e tudo. Eu acredito que deva ser pelo YouTube, que aí fica lá registrado para quem quiser ver, tá? Então, se vocês tiverem interesse em participar dessa aula, fazer perguntas, Aproveitem. de uma forma mais direta, cara a cara lá, eu mostrando os processos. Então, manda o direct para mim, para a Érica, e a gente vai agendar essa aula. Combinado, Érica? Combinadíssimo, gente. Não percam a oportunidade. Aproveitem. Se não conheciam, se não conhecem ainda, né, o perfil da Isabela, já aproveita para assim que sair dessa live já seguir, porque ela compartilha com a gente bastante conteúdo. Então, se ficou alguma dúvida também, já pode mandar lá no direct. Vamos usar, né, como a gente bem falou durante a live, as redes sociais em prol, né, da nossa melhora como profissional, enfim, Sim. como pessoa. Então, vamos usar da forma certa e aproveitar as redes para isso. Isa, você quer falar mais alguma coisa sobre algo que ou Tem não uma tenham pergunta aí. perguntado? Uma pergunta Ah, é com verdade. relação à demora dos empreiteiros que não cumprem prazo. Eu vou ter que responder essa pergunta também, né? Porque assim, olha, nesses 10 anos que eu construo, eu já vi cada coisa, gente, que é assim, Imagina. impressionante. E o time, principalmente esse tempo de obra, também é amarrado em contrato.
e existe também maneira de você minimizar isso. Mas quando a maioria das pessoas paga a empreiteira assim por semana, né? Paga por Uhum. semana, e às vezes o cara pede um adiantamentozinho, aí tu vai adiantando, aí quando tu vê, tu já pagou tudo, o cara foi embora, tua obra tá parada e você tá sem nada. E essa é a maneira mais errada que existe de você fazer contrato, de você contratar pessoas. Uhum. E esses atrasos na obra têm justamente a ver com a liberação de pagamento. Quando você elabora um contrato lá direitinho com o seu empreiteiro, com calção, com multa, e um calção que você possa negociar com ele e adiantar essa obra, faz toda a diferença na hora de você agilizar esse prazo. E a gente que trabalha com construção, time is money, né? Eu quero que a obra voe. Sim. É isso. Então, eu estou lá na obra sempre negociando com os meus empreiteiros. E a forma que eu tenho de negociar isso não é colocando mais dinheiro, é usando o dinheiro que inicialmente eu viabilizei aquele negócio. Como? Uhum. Através do calção, que, ó, dá uma aula isso, uma aula só de calção. Como você pode usar o calção para agilizar a tua obra e para evitar que o empreiteiro saia correndo e você saia no prejuízo. Então, assim, realmente, essa demora tem muito a ver com o fato de não ter um contrato e um cronograma físico-financeiro alinhados. Aí a importância da engenheira e da arquiteta, ó, fazer um cronograma físico-financeiro da sua obra para poder colocar ela no time previsto. Às vezes alguém vai te prometer uma obra que dá para fazer no prazo muito menor ou que não vai dar para fazer no prazo determinado. E aí que fala sobre reforma, que é um pouquinho mais difícil, mas também dá para fazer. Mas, ó, a demora eu não vou falar mais um pouquinho, porque se eu for falar sobre calção, a gente vai falar aqui mais uma hora. E aí, essa é uma oportunidade de você me perguntar lá na aula, né, É Érica? verdade. Aproveitar o presente, entendeu? E perguntar. Aproveitem, não deixem passar essa oportunidade. Só para finalizar, gente, ó, a arquiteta Érica, ela vai entrar em parceria lá no meu escritório. Ela é especialista em projetos interiores e os projetos que vierem comigo vão cair na mão da Érica, tá? Porque ela é a pessoa mais competente para fazer isso. Então, vai lá no perfil da Érica, dá uma olhada nos projetos dela, na paleta, ver quem ela é, se você se identifica com ela também. E quem sabe você já procura um projeto de interiores lá. Muita gente que me pergunta, Isabela, você faz isso? Eu não, mas a Érica faz. Então, vá lá na Érica que ela faz. Ela Com resolve o certeza. seu problema. Estamos aí para isso, né? Para resolver os problemas que vêm até nós. Então, Exatamente. entrem em contato, tirem suas dúvidas, tanto comigo quanto com a Isabela. E é isso, né? Espero que as dúvidas mais frequentes tenham sido sanadas, mas como a Isa bem colocou, tem muito mais coisa aí para ser falada, então não vamos perder as oportunidades, né? E muito obrigada, Isabela, mais uma vez, né, por aceitar vir partilhar conosco tantas dicas, tantas experiências, né? E aproveitem, se quiserem que a gente venha falar mais, já manda pra gente, já deixa aí no chat, já manda no direct, quem sabe a gente não tem um parte 2. Exatamente. Se vocês pedirem, né? Vai que, né, Érica? A gente faz a parte 2 falando só sobre calção. Tô brincando, a gente pode falar sobre outras coisas também. Mas, gente, olha, obrigado pelo convite, Érica, agradeço. Você sabe que eu não tenho problemas de falar em live, meu problema é realmente falar muito. Então, eu me policio para não falar muito. Sem Mas se você problema. precisar, se você quiser falar sobre um outro determinado assunto que você achar interessante, ou eles realmente forem até você e perguntar, a gente pode marcar, estou à disposição para a gente agendar uma nova data. Mas lembrando que o curso vai estar lá, a aula, né? Uma aula vai estar lá para a gente poder. Ó, o pessoal falando, já quero uma segunda live. O pessoal vai estar, a aula vai ser marcada. É claro que se aparecer gente, né, gente? Se vocês não quiserem participar da aula. Ok, né, Érica? A gente dispensa É agora. verdade. Se vocês querem aula, vocês precisam mandar direct pra gente, por favor, tá? Aproveitem Então, ó, vamos encerrar, né, Érica, pra gente almoçar. Eu não almocei. também, Vamos encerrar pra não. gente almoçar. E deixar o pessoal almoçar também, né? Mas Exatamente. antes, vamos tirar um print Ah, rapidinho aqui, é verdade. Calma aí, deixa eu ver como é que eu consigo tirar um print aqui. Show! Foi. Muito obrigada, pessoal. Um ótimo dia. E vamos com tudo, que tem muita coisa boa aí pela frente. Muito obrigada, Isa. Até a Valeu, próxima. gente. Tchau, Beijão, tchau. tchau, tchau.